Você conhece alguém que se magoa com facilidade? Você tem que tomar cuidado com tudo que você fala. É porque talvez essa pessoa, pode ser até você, não está olhando para o lugar certo. Você conhece a história de Estevão na Bíblia, que foi apedrejado até a morte. A Bíblia conta essa história em Atos 7:54. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Imagine aquela multidão olhando contra Estevão, que estava simplesmente falando sobre Deus, rangindo os dentes de raiva contra ele. Mas sabe o que ele fez? O versículo 55 diz: mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E ele disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas a multidão não quis nem saber. Eles continuaram gritando e o expulsaram para fora da cidade e o apedrejaram. Mas ele parecia não olhar para as circunstâncias, porque ele estava olhando para Jesus e ainda disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Estevão conseguiu ser apedrejado e não ficar magoado. Ele não guardou rancor contra aquelas pessoas, pediu para Deus os perdoarem. Era porque ele já havia perdoado, obviamente. Qual o segredo disso? É porque no momento em que ele estava sofrendo, ele olhava para Jesus. A mágoa na nossa vida não está no que as pessoas fazem para nós, e sim onde colocamos os nossos olhos, como reagimos ao que elas fazem. Se olhamos para a mágoa, ficaremos magoados, mas se colocarmos os olhos em Jesus, não sentiremos nada. Creio que por mais que você tenha sido magoado nessa vida, você não foi apedrejado até a morte. E mesmo uma pessoa que sofreu esse tipo de ação, conseguiu perdoar. Se isso foi possível para Estevão, é possível para você e para mim também. Basta colocarmos os olhos em Jesus e não nas circunstâncias. São os teus olhos que fazem você sentir o que está sentindo, que fazem você viver o que está vivendo e ter o resultado que você está tendo. O seu nível de alegria está onde você coloca os seus olhos, o seu foco. Se Estevão estivesse olhando ali para os seus inimigos, para a multidão, com certeza ele iria pedir vingança. Sabe, em Marcos 9:47, quando Jesus fala que se um olho te faz pecar, arranca esse olho, é claro que ele não estava falando de um olho físico, porque obviamente nós não pecamos com um olho só, e sim com os dois. O problema não está no olho, e sim no coração. Quando Jesus manda arrancar um olho, ele estava falando de arrancar esse olhar de acusação, de julgamento, esse olhar maligno que só traz problemas. Você deve ficar com o olho da fé, do amor, da justiça, da graça. Você pode ver a vida com bons olhos de gratidão, tendo uma boa percepção. Ou você pode levar a vida com olhos maus e encontrar dificuldade até nas bênçãos. Mas isso é o que te deixa depressivo. Não viva assim. Em Atos 14, nós vimos a história daquele paralítico que ficava à porta do templo. E no versículo 9, a Bíblia diz que Paulo, olhando firmemente nos olhos dele, fitando nos olhos, olhando diretamente para ele. Ora, Paulo não olhou para as limitações, não olhou para as pernas, não olhou para a doença. Paulo olhou diretamente em seus olhos e disse: levanta-te e fique em pé. E com isso o homem deu um salto e começou a andar. Percebe? Ou você olha para o problema e continua reafirmando aquela situação problemática na sua vida, ou você olha para a fé. Ele viu que o homem tinha fé para ser curado.
Diante das dificuldades, você deve colocar a fé naquilo que te traz esperança, que te encoraja. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, versículo 18, ele disse ali: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele nos chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Paulo sabia da importância dos nossos olhos serem iluminados, os olhos do nosso coração, os olhos do nosso entendimento. Onde você coloca os seus olhos é onde você coloca a sua esperança, o seu foco. Imagine passar uma vida toda de olhos fechados, sem enxergar. Era por isso que Paulo orava incessantemente. O versículo 16 diz: para que eles enxergassem, para que eles contemplassem tudo aquilo que era de direito deles. Para que saibais qual seja a herança, foi o que ele disse. Ou seja, existem muitas coisas que te são de herança, mas você não consegue ver. E se você não ver, você não vai receber. Ore para que Deus te ilumine os olhos, para que Ele te faça enxergar quais são as suas riquezas de direito, que Ele diz na palavra. Se não for assim, nos tornamos satisfeitos e limitados ao que vemos. Na nossa saúde, se está ruim, é assim mesmo. Na nossa vida, se está ruim, é assim mesmo. Sim, é importante ser grato, mas também você tem que ver qual o seu direito, você tem que ver o seu propósito. Se você tem uma situação ruim na sua vida, tenha certeza, isso não é vontade de Deus para você. Lembra o que Deus disse a Abraão? Tudo aquilo que os teus olhos enxergarem é teu. Se você enxergar a obra de Deus para a sua vida, a maneira com a qual Ele vê você é teu, você recebe. Mas se você não enxergar, você não recebe. Você precisa ver o seu corpo saudável para você ficar saudável. Você precisa ver o seu casamento uma bênção para que ele seja uma bênção. Enquanto você não ver a sua prosperidade, ela não chega. Na dificuldade, ao invés de ficar vendo as coisas ruins, veja Jesus. É Ele quem vai te manter seguro e em paz. Mateus 6, 22 diz que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Se você quiser ser uma pessoa iluminada, com tudo de bom, os seus olhos precisam ser bons. Aí as pessoas vão ver a luz de Cristo que há em você. Enquanto pessoas limitadas só veem os problemas, você que é iluminado vê as soluções. Quem vive murmurando transmite negatividade e escuridão, porque é só isso que eles estão vendo. O versículo 23 diz isso: mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que há dentro de você são trevas, quão tremendas trevas são! Gente, seja iluminado. Essas trevas falam de ter o conhecimento limitado, o conhecimento negativo das coisas, de apenas olhar as circunstâncias ruins. Enquanto todos falam de doença, de morte, de doença, você fala de vitória, de vida, de saúde. Assim você vai ser uma luz no meio da escuridão, você vai brilhar e iluminar a todos ao seu redor, contagiando a todos ao seu redor. Isso é ser luz na terra. Ver é o início da cura. Ver é o início da restauração do seu casamento. Ver as bênçãos cura a falência. A cegueira não te faz ver nem te faz crescer. Você pode conferir isso em João 12:40. Não está fácil no seu trabalho? São os teus olhos. Você vai começar a ver coisas boas e qualidade na vida de todos. De repente você vai falar: nossa, fulano mudou tanto. Na verdade, quem mudou foi você, foi onde você colocou os seus olhos, foi o seu olhar que mudou. E aí você colheu um resultado diferente. Veja 2 Coríntios 4, de 16 a 18. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a nos desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia.
pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. A glória eterna pesa mais do que qualquer sofrimento. Olhe para a glória eterna. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Por que se desgastar com coisas tão pequenas e passageiras? Procure qualidade, olhe com os olhos de Deus, olhe além, coloque seus olhos em Cristo. Você vai ver que toda a situação ao seu redor vai ter uma cara diferente. Viva o novo de Deus. Continue abençoado.